Olá a todos que acompanham meu canal, está começando mais um Bom Dia Mercado. Vou fazer o meu planejamento de trabalho aqui junto com vocês para esse dia 16 de setembro, uma quinta-feira de Europa League, Série B e Conference League, duas competições da UEFA. Um dia estupidamente lotado de jogos, quase todos no mesmo horário, então eu vou tentar passar por cima de algumas equipes que eu conheço. Não vou fazer jogo que eu não conheço hoje, porque não faz muito sentido. Vou trazer para perto de mim algumas equipes que eu conheço e, mesmo que eu não tenha oportunidade de trabalhar alguma coisa nos meus métodos, eu vou tentar fazer algumas anotações porque é só a primeira rodada da Europa League e da Conference League. E a Conference League ainda tem um adendo ainda, que é o primeiro ano da competição. Então eu não tenho certeza do que as equipes vão de fato querer nessa competição, quem que vai se dedicar mais, quem que não vai. Então a minha ideia inicial na Conference é fazer anotações, tomar algum tipo de decisão só mesmo lá para o final, para a quarta rodada talvez, porque fica muito difícil fazer algum tipo de comentário em cima de equipes. Primeiro que eu não acompanho, segundo que eu não sei do que de fato estão interessadas, tá? Sobre o dia de hoje, dia 15, se você quiser saber como é que eu trabalhei, ainda não terminou, estou gravando esse vídeo no intervalo do jogo do Atlético Mineiro que acabou de ganhar do Fluminense. Eu ainda estou em prejuízo no dia, estou com um prejuízo aqui de 15, 20% da minha stake principal. Não foi um dia fácil, eu troquei bastante dinheiro com o mercado hoje, mas ainda tem mais jogos. Se eu tiver fôlego para fazer, ainda faço, estou bastante cansado, mas eu estou gravando no intervalo. Tá? Então, se você quiser saber como é que eu trabalhei, como é que terminou o meu dia, vou fazer uma expectativa e realidade lá no meu Telegram, vou deixar o link aqui embaixo, beleza? Então deixa eu já passar para os jogos de amanhã. Galatasaray e Lazio, bom, eu acompanho muito mais o time da Lazio na Série A italiana. A Lazio começou muito bem as duas primeiras rodadas, mas perdeu o último jogo para o Milan jogando muito mal. O Milan, eu até comentei que eu não sabia dizer se o Milan jogou muito bem ou se foi a Lazio que jogou muito mal. Aparentemente foi a Lazio que jogou mal. Né? O Milan, mesmo sem o Ibrahimovic, até deu um caldo no Liverpool, mas acabou tomando de 3-2. Mas a Lazio eu esperava muito mais no confronto contra o Milan. E tem uma cotação de 2,10 fora de casa contra um time turco. Bom, eu acabei de assistir um jogo entre Dortmund e Besiktas, a torcida turca fazendo muito barulho, muito em cima, mas logo depois do primeiro gol eles deram uma murchada. Bom, eu diria que seria para gols, porque pelo que eu acompanhei do jogo da Lazio contra o Milan e nos últimos jogos da Lazio também contra o Empoli, defensivamente a Lazio não me agrada. Houve uma mudança ali significativa com o Maurizio Sarri, diferente do Inzaghi, que foi para a Inter, e a Lazio defensivamente já não está tão bem assim. Então eu tenho a impressão de que a Lazio vai sofrer muito defensivamente, mas ofensivamente é uma equipe que consegue criar bastante. Então eu vou começar colocando uma possibilidade de trabalhar Galatasaray e Lazio no mercado de gols. Uma possibilidade, tá? Não descarto também trabalhar alguma correção da Lazio, mas aí o Galatasaray teria que começar muito bem. Celtic, o Betis com o Celtic. O Celtic eu acompanhei desde o caminho que ele fez todinho até perder a vaga na Liga dos Campeões e cair para a Europa League. Eu acho essa cotação do Betis um pouco baixa. O time do Rangers é um time muito bom e, óbvio, o nível, a prateleira do escocês para o espanhol talvez seja diferente, talvez sim, mas eu não consigo ver o Betis com tanta superioridade assim para cima do Celtic. Eu acho plenamente capaz do Celtic colocar aqui dificuldade para cima do Betis, só que realmente o Celtic é um time que permite, é muito permissivo na questão da marcação em alguns momentos. Foi assim contra o AZ Alkmaar, acabaram passando, mas deram muito espaço. Eu acredito que a gente pode ter alguma oportunidade para trabalhar o mercado de gols aqui também, tá? Porque e assim, não é nem, eu não vou nem colocar aqui que o Betis pode se complicar, porque eu não acompanho o Betis assim com tanto afinco, mas o Celtic me parece uma equipe bem organizada, tá? Não é a melhor equipe da Escócia hoje, mas me parece uma equipe bem organizada. Betis e Celtic. Vai ser um dia recheado de jogo para gols, tá? Eu já vou adiantar para vocês que pouca coisa eu vou me expor aqui no Match Odds. Lokomotiv Moscou e Marselha. Marselha também tem sido um time muito agressivo na frente, mas também tem tomado muito gols atrás, mas eu não tenho acompanhado tanto. Então esse aqui eu vou me manter de fora. Consigo enxergar a superioridade do Marselha aqui pelo elenco que tem. O Marselha tem um time muito bom se for completo, né?
o under aqui. Turco. Não tô vendo o Payet. Não tô vendo o Gerson. Não sei se vai jogar o time titular. Mas também não é a formação ainda. Escalação completa. Mas enfim. Vou pular esse daqui. Leverkusen e Ferencváros. Aqui não tem como, né? Aqui eu vou ficar de olho no possível back ao Leverkusen. Por quê, Theo? Porque eu acompanho o Leverkusen rodada após rodada, Twitter. Eu sei que o time do Leverkusen essa temporada é muito forte, tá? Eu sei da capacidade do Ferencváros em criar oportunidades no contra-ataque. Pelo menos foi assim na Liga dos Campeões passada, onde ficou com o Kiev, Barcelona e Juventus. Mas também sei da capacidade do Leverkusen de marcação, pressão, de propor o jogo, de tentar pegar o adversário de calça curta quando ele sai. Então eu acredito que a gente pode ter uma oportunidade para tentar buscar o back ao Leverkusen. Mas se essa oportunidade não aparecer, a gente deve ter oportunidade aqui também, ó. Ferencváros no mercado de gols, tá? Eu não duvido que o Leverkusen também pelo menos não tome um golzinho. Se o Leverkusen sair na frente, não me espantaria o Leverkusen golear esse jogo, tá? Não me espantaria mesmo. Deixa eu chegar mais pra frente aqui que eu tô meio escuro por conta dessa luz aqui do chalé. Midtjylland e Ludogorets. O Ludogorets, pelo que eu vi na pré-Champions contra o Malmo, foi muito mal defensivamente, então talvez o Midtjylland tenha alguma facilidade aqui, mas eu vou pular esse jogo. Estrela Vermelha e Braga. O Braga é uma equipe que deu uma caída comparada aos últimos anos. O Estrela Vermelha em casa é muito forte, é um time que característica dele, pelo menos do que eu vi na pré-Europa League, né? Foi um time que... Foi contra o Cluj, se não me engano, que eles jogaram a pré-Europa League. É um time que às vezes chega pouco ao ataque, mas quando chega é muito perigoso. Eu vou ficar atento talvez ao match odds aqui. Estrela contra o Braga. Dinamo Zagreb e West Ham United. Bom, o Zagreb, eu tô cansado de falar aqui que era um dos times queridinhos da minha juventude aqui no trade, né? Quando eu comecei, que tinha um time muito bom de contra-ataque e tudo mais, mas mudou completamente o elenco, já não é mais as mesmas pessoas. O time do Zagreb fez muito feio contra o Sheriff Tiraspol. O Sheriff Tiraspol que venceu o Shakhtar Donetsk hoje. Então talvez não tenha sido tão feio assim o de Zagreb, né? Porque o Sheriff se mostrou muito bom aproveitando as oportunidades e defendendo. Carregando bola, conduzindo bola, criando jogada, nem tanto, mas é muito efetivo o time do Tiraspol. Mas voltando para o Zagreb, faz muito tempo que eu não acompanho. Mesmo aqueles 2 jogos contra o Sheriff, não dá para ter uma impressão assim. Eu fiquei com uma má impressão, porque o Sheriff jogou completamente fechado o segundo jogo. Então, assim, a minha impressão foi que o ataque do Zagreb é muito fraco, mas não sei se está correto isso, né? Foi só um jogo. Então eu prefiro pular também. Rapid e Vienna e Genk vou pular, tem muito desconhecimento aqui. O Brøndby contra o Sparta Praga. O Brøndby não é um time ruim, se não me engano foi o último campeão na liga deles, mas faz muito tempo que eu não acompanho. Esse aqui eu quero trabalhar o mercado de gols. Rangers contra o Lyon. O Lyon não tem se mostrado um time confiável para trabalhar back, pelo menos foram as últimas anotações que eu fiz, mas é um time que tem, com a volta do Dembélé, que tinha sido emprestado para o Atlético de Madrid, ele ganhou uma força ofensiva muito, muito boa, né? Mas cede muito lá atrás. E o Rangers, cara, tá numa sequência de temporada, né? Foi campeão, acho que invicto lá na Escócia. Vem muito bem. Teve uma virada agora no último jogo, se eu não me engano, que eu também tava olhando. Eu acho que é um jogo com uma boa trocação franca aqui. Bem parelho, bem parelho. Não descarto a possibilidade de também ser um jogo bom para match odds, porque quanto mais parelho o jogo, mais condição do mercado que o mercado tem de se assustar, né? Porque o mercado está esperando um jogo completamente parelho e às vezes a gente vai ter um time se mostrando superior nos primeiros minutos e aí o mercado tem que se ajustar, ele corre para se ajustar, a gente pode se aproveitar disso. Mas inicialmente, talvez por não confiar tanto na defesa do Lyon, mas sabendo da característica ofensiva do time do Lyon, eu prefiro buscar algo aqui a favor de gols. Quando eu falo que vou trabalhar gols,
Não quer dizer que eu vou entrar pré-live, não quer dizer que tem um mercado específico que eu vou entrar. Eu posso, às vezes, comprar posições de perigo, eu posso me expor numa longa exposição, eu posso comprar posições de perigo numa bola parada, né? Eu posso trabalhar o over à frente no segundo tempo, o over limite, depende muito. É muito amplo. Falar que eu vou trabalhar gol no mercado de gol significa que eu sei que as características das equipes são de dar espaço e de aproveitar ofensivamente. Então eu posso estar exposto a favor de gols em qualquer momento do jogo, né? Depende muito da situação, tá? Por isso que eu gosto de marcar aqui mercado de gols e só. Não falo qual mercado que eu vou trabalhar. Não sei nem se eu vou trabalhar, de fato, tá? Leicester e Napoli. Bom, o Napoli, ano após ano, ele vai se mostrando um pouco mais... como é que eu vou dizer, com o elenco que ele tem, maduro, mas eu tenho muita dificuldade de acompanhar e de entender o jeito que o Napoli joga. É uma equipe que, vez ou outra, tem dificuldade de propor, porque o seu melhor jogador, o Insigne, ele não entra na área, ele é muito pequeno, então ele tem que ficar de fora da área tentando fazer alguns dribles, né? Quando ele joga de contra-ataque eu gosto bastante, porque aí o Insigne entra em ação mais ou menos do jeito que ele joga na seleção italiana, pela ponta esquerda, cortando para dentro, batendo. Tem também um bom atacante por ali que eu me esqueci o nome dele. É o Osimhen, acho que é isso. Victor Osimhen também é muito bom. Enfim, eu tenho algumas dificuldades de ler ainda, de entender a equipe do Napoli. E olha que eu acompanho italiano há muito tempo, né? Pra você ver. Eles trocaram agora, trouxeram o Spalletti, né? Mudaram algumas vezes de treinador na temporada passada. E tem aqui o Leicester do Brendan Rodgers, que vem fazendo um bom trabalho à frente da equipe. Talvez tenha sido o treinador que mais se encontrou depois daquele treinador que eu me esqueci, que é italiano, que hoje está na Sampdoria, que foi treinador da equipe quando eles ganharam a Premier League. Eu não consigo lembrar o nome dele, mas tem um carinho por aquele treinador, porque foi uma temporada épica do Leicester. Enfim, o que eu ia falar desse jogo? Eu acho que é um jogo bom para match odds. Porém, o que eu deixo aqui de ressalva? Por que eu provavelmente não vou fazer? Os dois times têm uma característica muito boa de contra-ataque. Então, quando eu tenho o Leicester jogando bem, eu sei que o Napoli pode me contra-atacar. Quando eu tenho o Napoli jogando bem, aí ainda mais o Leicester contra-atacando. Porque o Leicester tem desenvolvido ainda mais esse tipo de jogo na Premier League, né? Contra times contra o City, contra times contra o United, ele vai usando muito isso. Eu acho que pode ser um jogo arriscado, tá? Então, talvez eu pule. PSV e Real Sociedad. De um lado eu tenho um PSV que me causou uma excelente impressão contra o Benfica, mesmo tendo sido eliminado, né? Um PSV que se mostrou muito, muito forte ofensivamente, mas dando algumas bobeiras na zaga. E uma Real Sociedad que eu não acompanho tanto, que no auge da Real Sociedad que eu acompanhava 2, 3 temporadas atrás, tinha um ataque muito bom, fazia frente com o Real Madrid, com o Barcelona, se eu não me engano o Isaac da seleção sueca tá por ali. Não tá. Será que o Isaac foi vendido? Alexander Sorloth, Davi Silva, Oyarzabal. É um bom ataque também. Pode ser um jogo aqui para gols também. PSV contra Real Sociedad. O time do PSV é muito bom, produz muito lá na frente. Mônaco contra o Sturm Graz, que é austríaco, é uma prateleira diferente. Não sei se o francês é uma prateleira diferente do austríaco. Tô aqui, tava tomando banho e pensando nisso. Tinha olhado o jogo do Mônaco e falei, será que o Mônaco tá numa prateleira diferente do austríaco? Acho que sim, né? Acho que é mais coerente. A dificuldade da liga francesa ela tem se mostrado um pouco maior, né? Principalmente agora com as contratações. O austríaco é dominado pelo Sturm Graz, que costuma ficar na segunda colocação, e pelo Salzburg, né, que jogou agora contra o Sevilha. Foram 1-1 na Champions. Eu não vou buscar esse back Mônaco porque eu não confio na zaga do Mônaco. Eu assisti Mônaco e Shakhtar no pré-Champions 2 vezes. No primeiro jogo eles perderam, no segundo jogo eles ganharam, mas tomaram um gol no final. Eu acho que pode até ser que dê padrão. Mas eu prefiro ficar de fora, tá? Olympiacos e Antwerp. Faz muito tempo que eu não acompanho o time do Olympiacos também. Se eu não me engano, o Antwerp ele passou pelo Omonia Nicosia. Foram 2 jogos de muitos gols, ou seja, um time que tem uma defesa irregular.
E o Olympiacos em casa costuma, cara, ele costuma mandar nos jogos em casa. Deixa eu ver se tem alguma estatística aqui, ó. Não vence a 3 jogos, mas não perde a 4. Ou seja, não vem numa sequência tão boa o time do Olympiacos, não é isso? É muito empate. Eu vou ficar de fora. Tenho muito desconhecimento. Eintracht Frankfurt contra o Fenerbahçe. Esse aqui eu quero trabalhar gols, mas eu quero colocar uma ressalva. Frankfurt contra o Fenerbahçe. Qual que é o meu recado? Qual que é o problema aqui? O Frankfurt, contra todos os times que ele jogou, Arminia Bielefeld, o Augsburg, eu não vou lembrar qual foi o último adversário do Frankfurt. Vou lembrar porque eu tenho cola aqui, né? Eu quero falar sobre esse jogo. Aqui, ó. Stuttgart, Arminia Bielefeld, Augsburg e Dortmund. Todos esses jogos, eles criaram muita chance de perigo, mas eles estão com uma pontaria muito ruim, tá? Isso é uma coisa estranha, porque o Frankfurt se reforçou na parte ofensiva, trouxe o Borré, por exemplo, do River Plate, que eu particularmente não gosto, mas é um jogador que tem um pouco a acrescentar. Tem o Filip Kostic, que para mim é um dos melhores pontas aí na Bundesliga. O Kamada também é um excelente jogador. Enfim, o Rausch, que chegou a passar até pelo Milan, né? É um time muito bom, eles criam muita chance de perigo, mas tem uma pontaria muito fraca, né? O Fener, como é que tá a equipe do Fenerbahçe? Não perde a 14 jogos, tá tendo menos de 2,5 gols nos últimos 5 dos 6 jogos, mas eu acredito, cara. Olha isso. Tá tendo menos de 2,5 gols nos últimos 4 dos 5 jogos do Frankfurt, vocês viram em vários empates, e tem menos de 2,5 gols nos últimos 5 dos 6 jogos do Fenerbahçe. Mas eu acho que isso aqui é um jogo para gols. Porque o Frankfurt, apesar de ele perder muito gol, ele também cede muito espaço lá atrás. Muito espaço. Em todos esses jogos que eu mostrei aqui para vocês, em quase todos eles, ele sofreu gol. Tirando o jogo contra o Augsburg, que ele dominou também e não conseguiu marcar. Então eu acho que pode ser um jogo para pelo menos uns 3 gols. Vou ficar de olho nisso. Não confio no Frankfurt para um back. Acho que isso aqui já é exagerado do mercado. Nem duvido do Frankfurt se complicar também. Deixa eu passar rapidamente só pela Conference League. Eu não vou abrir o leque de todos os jogos da Conference League, vocês me desculpem, não tem nem condição. A Conference League é uma competição de times, às vezes, que ficam em quinto, sexto no campeonato. E aí você imagina campeonatos do submundo, carinhosamente chamando, com o quinto colocado. A gente costuma conhecer, o primeiro colocado da Moldávia, agora o Cherov Tiraspol, o primeiro colocado da Islândia, da Inglaterra, meu Deus, Bélgica, enfim, são várias equipes que a gente conhece de ponta, tipo Estrela Vermelha. Esses times que a gente conhece, que são de ponta, que geralmente ficam em primeiro, segundo, que estão aparecendo sempre na Europa League. Agora, na Conference, cara, são times não tão fortes, de campeonatos muito fracos. Então, o que eu tentei fazer? Separo os times que eu estou acostumado a trabalhar, são eles: União Berlim, na Alemanha, Roma, na Itália, e Tottenham. São os times que eu vou trazer para cá e vou tentar acompanhar. Assim como eu faço, por exemplo, na Série B, que é uma competição que eu não tenho tanto domínio, mas eu trago os times que eu já conheço: Vasco, Botafogo, Curitiba, por exemplo, que está sempre na Série A, que eu conheço um pouco do elenco, o Cruzeiro. Aí fica um pouco mais fácil. Não é que os jogos que eu deixo de fora não tenham valor, é simplesmente questão de conhecimento. Por exemplo, Rennes e Tottenham. O Rennes, ele foi campeão, se não me engano, da Copa da Liga Francesa ou da Copa da França, se não me engano, há alguns anos atrás. Tem jogadores bons, é um time rápido. Teve na Champions League, se não me engano, há uns 2 anos, um grupo de Chelsea, Sevilha, Rennes mais alguém, né? Não estou aqui me lembrando, talvez tenha sido um time russo, verde, que eu estou esquecendo, Krasnodar, olha aí, acho que é isso. Então não é um time fraco. E vai jogar contra o Tottenham. Olha essa cotação do Tottenham. O que a gente tem de dúvida aqui? Por isso que eu estou falando para vocês que a gente tem que acompanhar a competição e fazer anotações. Qual é o estímulo do Tottenham em jogar essa competição? O primeiro jogo do Tottenham na pré-conference foi contra o Paços de Ferreira.
E eles colocaram sub-18, sub-19 e perderam de 1-0. Aí o jogo da volta meteram os titulares e ganharam, né? Quase golearam, acho que foi 3-0. E hoje, contra o Reino, o mercado está dando uma odd de 2,40 para o Tottenham, que a gente sabe que a prateleira da Inglaterra está aqui e do francês está aqui. E aí eu pergunto para vocês, qual que é a motivação do Tottenham? Não dá para saber nesse jogo. A gente vai saber durante esse jogo e nos próximos jogos. Principalmente o Tottenham jogando em casa. Então eu acredito que pode ser um bom jogo para Match Odds. E vou trazer ele para cá. Mas eu não confiaria tanto no Tottenham assim, só pelo peso da camisa. Eu preciso de um pouco mais do que isso, que é a demonstração do Tottenham em casa. Lembrando que o Tottenham pode mesclar jogadores, que o Tottenham pode não ter tanto interesse, né? Afinal de contas, é uma competição que acontece simultaneamente à Premier League, né? E é uma competição nova. Slavia Praga e União Berlim. Esse jogo eu também quero trazer. Vou escrever do jeito que está escrito ali, né? Eu também quero trazer para o mercado de gols, mas para o Match Odds, mas eu não descarto trabalhar o mercado de gols. O time do União é um time muito forte, muito veloz. Tem o Max Kruse que tem por ali, trouxeram o Haraguchi, que eu já comentei com vocês do Hamburgo. Tem um atacante muito bom também que estava no Liverpool emprestado. É um time bom, um time coerente, um time forte na marcação. E o Slavia, pelo que eu tenho de lembrança, também é um time muito agressivo. Então, não descarto trabalhar gols por aqui. E o Roma, com o CSKA Sofia, esse é mais um time que eu vou tentar buscar um back favorito. Não costuma ser a característica da Roma, do Mourinho, nem era antes também, das outras Romas, de ser um time que propõe bem o jogo. Mas, talvez pela fragilidade do adversário, a Roma consiga, e eu vou tentar buscar supostamente, essa superioridade. Como assim? Eu não entro já no back Roma no pré-live. Eu espero para ver uma confirmação. Eu preciso saber o que o CSKA pode me apresentar de perigo. Se eu ver que a Roma está adotando uma postura de baixar as linhas e chamar o adversário para cima, não tem por que eu trabalhar back num jogo de trocação. Porque eu sei que a Roma joga muito bem na transição, né? Uma coisa que vale a pena ficar de olho é, se a Roma sair na frente, essa goleada da Roma pode bater. Porque é um time que é muito bom na transição, nos passes entre as linhas. Mas eu preciso saber primeiro, antes, como que a Roma vai se portar. Se a Roma se portar no campo ofensivo, sem dar espaço para o contra-ataque do CSKA, eu posso sim buscar um back Roma. Caso contrário, linhas baixas, esquece, estou fora do back Roma. E aí eu fico de fora total no Match Odds e provavelmente vou trabalhar o mercado de gols. E não descarto colocar aqui também, ó, Roma, CSKA. Tá? Não descarto. E por último nós temos CRB e Vasco, a estreia do Diniz. Estou muito curioso para saber como que o Diniz vai conseguir em tão pouco tempo armar o Vasco, se ele vai dar o braço a torcer para jogar de uma maneira diferente do que ele pensa, porque não dá para fazer em uma semana de treino, não dá para aplicar o modelo dele, talvez com um time que tem o Vasco. Por quê? O Vasco, ele tá na 10ª colocação. O Vasco quer subir, o Vasco precisa de vitória. E se o Vasco começar a implementar o estilo do Diniz imediatamente, uma coisa é certa, até da liga o Vasco vai tomar gol. Entendeu? Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Talvez o número de gols tomados pelo Vasco aumente ainda mais. Já é um número alto, né? O Vasco tomou 27 gols na competição, um dos times que mais toma. Já é um número alto, então tem que tomar cuidado com isso. Se o Diniz quiser implementar esse estilo de jogo logo do início, vai ser complicado para o Vasco. Agora, se o Diniz conseguir implementar uma mescla de algum outro estilo de jogo, focando no resultado, que é o que o Vasco precisa agora, o Vasco está muito mal em relação a resultado. Eu só pego aqui, ó, os últimos jogos do Vasco. 1 vitória, 2, 3 vitórias nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos, né? Contando aqui 4 derrotas. O Vasco precisa de resultado. Então o Diniz tem que entregar. Nesse jogo eu não vou fazer nada. Eu só quero anotar para ver como que o Vasco vai se comportar. E por último, Cruzeiro e Ferroviário. Mais um jogo onde o Cruzeiro é favorito. Odd abaixo de 2 na Série B é complicada de entrar. O time do Cruzeiro dentro de casa é o 15º colocado, mediano para baixo. E o Operário fora de casa é um time mediano, né?
Eu poderia buscar gols, mas com o Luxemburgo, o Cruzeiro tem tomado pouquíssimos gols. Ó, nos últimos 6 jogos, foram 6 jogos com menos de 2,5 gols, 100% dos jogos. Né? Você pegar aqui, ó, 1x0, 1x1, 0x0, 1x0, 0x1, 1x1. Então, com o Luxemburgo já é mais complicado. Então, eu vou ficar de olho no possível match odds. Cadê? Cruzeiro e Operário. Pessoal, vou ficando por aqui, porque já está começando os jogos às 21h30 e eu vou tentar dar uma acompanhada. Bom, espero que esse meu planejamento te ajude de alguma forma. Não se sinta influenciado de fazer só os jogos que eu estou fazendo, explore outras coisas. E se você tiver também alguma informação que eu não tenho, por favor, compartilhe aqui comigo. A gente vai se ajudando. Um grande abraço a todos, excelente quinta-feira. Juízo nessa quantidade de jogos, tenha gestão de banca e filtre os jogos que você vai trabalhar. Respeite os seus métodos. Um abraço.